Oi, oi, gente! Boa tarde! Estamos de volta para mais uma semana juntos. E aí, como vocês estão? Uma boa tarde para todo mundo. Bom te ver por aqui. Vamos chegando todo mundo. Estamos aguardando você chegar. Seja bem-vindo. Como está seu dia hoje? Como estão as coisas por aí? Espero que você esteja bem. Nosso tema de hoje, o medo de perder tira a vontade de ganhar. E aí, como é que está seu medo? Você tem medo de perder? Do que você tem mais medo? Deixe seu comentário, aquilo que você tem mais medo. Então, gente, vamos chegando. Convide mais uns 5 amigos para estar aqui com a gente. Não me deixe só. Quero ver você comentar aqui também sobre o nosso tema, né? O medo de perder. Muitas vezes temos medo de perder tantas coisas, né? E muitas das vezes a gente não tem o controle. E aquilo que a gente mais teme acontece. Biblicamente, lembro-me de Jó. Jó passou todas aquelas dificuldades, aquelas tribulações, e uma certa vez ele falou isso, né? Aquilo que eu mais temia me aconteceu. Ei, meu amor, que bom que você chegou. Então, quando eu olho para a vida de Jó na Bíblia, eu vejo que... Eu vi que você chegou. Seja bem-vindo. Quando eu olho para a vida de Jó lá na Bíblia, eu vejo que Jó, ele citou mesmo esse versículo, né? Aquilo que eu mais temia me aconteceu. E chegou no momento da vida dele que ele se encontrou sozinho. Até os amigos o abandonaram. E ele chegou num momento que ele amaldiçoou a própria vida, né? O dia do seu nascimento. Mas não porque ele desistiu de viver, mas porque ele estava numa dor insuportável, que ele não estava dando conta. Então, muito medo de perder. Obrigada, meu amor. Ei, Ana, seja bem-vinda, tá, minha querida? Convide mais umas 5 amigas aí, compartilha a live com mais umas 5 amigas aí, tá bom? E aí, qual é o seu maior medo? O que você tem mais medo de perder? Você perdeu aquilo que você tinha tanto medo? Já aconteceu com você de você ter tanto medo de acontecer alguma coisa e acontecer justamente aquilo que você lutou tanto para que não acontecesse? Você tem alguma história para contar? Compartilhe aí, deixe aí um comentário para a gente saber um pouquinho mais de você. Então, o nosso tema é esse, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Como assim? Como isso acontece? Como que isso me tira a vontade de ganhar? É possível? Faz sentido? Vocês acham que faz sentido? Que é possível? O medo, muitas das vezes, ele é a motivação para algumas pessoas, só que ele paralisa outras. Então, isso tudo depende do valor que você dá a essa palavra, o significado que você dá a essa palavra. Muitas pessoas usam medo como combustível para superação, para vencer obstáculos, para vencer barreiras, para vencer coisas que pareciam intransponíveis. Outras pessoas, ou muitas pessoas, elas por medo, elas paralisam, elas deixam de viver, elas deixam de conquistar, elas deixam de caminhar, elas perdem a vontade de ganhar, elas perdem a vontade de viver, porque o medo deixa essas pessoas muito cegas. E como que você interpreta os seus medos? Como que você reage aos seus medos? Qual é o seu maior medo? E aí? E quando a gente leva isso para os relacionamentos, não sei se você já encontrou, ou quem nunca passou por isso, ou quem nunca encontrou alguém que falasse assim, perdeu alguém que amava, né? E as pessoas carregam culpas, elas falam assim, se eu tivesse ouvido mais,
Ah, se eu tivesse estado mais junto. Ah, se eu tivesse escutado ela. Se eu tivesse sido menos ciumenta, eu não tinha perdido ele. Ah, se eu tivesse resistido à tentação, não teria atraído, estaria junto com ela. Sabe aqueles se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse pensado antes de agir, eu não teria tomado aquela atitude. Se eu tivesse esperado mais um pouco, teria dado certo. Sabe aquele sis? E normalmente o sis vem acompanhado de culpa, né? Se eu tivesse tentado um pouco mais, a gente poderia estar feliz hoje. Se eu tivesse largado antes, eu não teria entrado numa relação abusiva. Se eu tivesse enxergado antes, eu não teria visto, eu não teria feito aquilo. Então, Ana, seja bem-vinda. Então, e quem mais? Todos vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos, tá? Então, esse cis muitas vezes vem acompanhado por culpa. E muitas das vezes a gente se apega a esse cis. A gente fica remoendo aquilo ali, carregando aquilo ali. Muitas das vezes a gente faz dessa culpa um bichinho de estimação, né? E aonde que a gente vai, a gente carrega. E muitas das vezes nós deixamos de desenvolvermos relações sadias porque aqueles medos das relações anteriores nós trazemos para as novas relações. Trazemos esses cis, trazemos esses medos, e isso nos impede de mergulharmos de forma saudável nessas relações. Isso nos impede de crescermos nas nossas relações. Muitas das vezes esses cis, esses medos nos limitam. Então, tirar a vontade de ganhar do nosso tema, muitas das vezes remete a isso, né? Você perde o foco. A situação está tão difícil e por causa desse medo de perder alguém, você começa a tomar atitudes precipitadas, você começa a perder o foco, você começa a ficar cego e tomar atitudes que não valem a pena, porque você fica cego, você desenvolve ciúmes excessivos. Ei, Meire, bem-vinda, minha amiga. Você começa a desenvolver aquele ciúme excessivo, aquele ciúme doentio, e isso tira a vontade da gente, isso tira o foco da gente, isso faz com que a gente se perca. E como diz o ditado, né, troca os pés pelas mãos, e no meio de tudo isso a gente vai se enrolando cada vez mais. Então aquele medo de perder muitas das vezes nos cega e nos faz tomar esse tipo de atitude, e que a outra pessoa às vezes não suporta. E a outra pessoa chega no limite dela. E aí, quando a outra chega no limite, a relação muitas das vezes chega ao fim. Às vezes, muitos casamentos que tinham tudo para dar certo, muitas das vezes eles acabam pelo medo. A paz, minha querida. Boa tarde. Então, às vezes o medo de falar, o medo de chegar perto, né? Tudo isso muitas das vezes tem origem em crenças que a gente carrega. Crenças, né? Falamos mais uma vez de crenças, mas muitas das coisas que a gente tem hoje, que a gente vive hoje, ou ela tem origem no trauma, ou ela tem origem nas crenças. Coisas que a gente escuta. Eu não posso ser feliz até que ele mude. Então, às vezes, colocamos na conta do outro coisas que a gente precisa fazer. E nos negamos a oportunidade de ser feliz, nos negamos a oportunidade de termos uma vida mais saudável, porque entregamos a responsabilidade para o outro. Então, eu só posso ser feliz até que ele mude. Se ele mudar, vai acontecer isso, 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 e a gente vai ser feliz. Só que às vezes esquecemos de olhar que eu preciso mudar. Tem muitas coisas em mim que precisam ser mudadas. Há feridas em mim que precisam ser curadas.
há coisas em mim que está doendo. Mas para que eu não olhe para minha dor, que eu não olhe para o meu trauma, eu não olhe para aquilo que eu preciso fazer diferente, eu lanço a responsabilidade no outro. E porque ele não mudou, eu também não mudei. Aí no final, as relações que teriam tudo para dar certo, relações que existem amor muitas das vezes, relações que às vezes você encontrou o amor da sua vida, você encontrou a melhor pessoa que você poderia ter encontrado, mas o fato de você colocar na conta daquela pessoa a responsabilidade de mudar sozinho, muitas das vezes você determina o fim do seu namoro, o fim do seu casamento. Então esse medo de perder, às vezes faz com que você tome atitudes precipitadas, né? E às vezes eu falo assim, eu preciso ser uma pessoa assim, 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 porque eu preciso da aprovação dos outros, porque se eu for aprovada, eu vou me sentir feliz. Se eu for aprovada, se eu for validada por outra pessoa, eu vou ficar feliz comigo mesmo, porque eu vou saber que eu sou aceita. Às vezes a gente age dessa forma e isso nos limita a um crescimento saudável. Se eu deixar as pessoas me conhecerem realmente do jeito que eu sou, elas não vão gostar de mim, porque eu não sou uma pessoa fácil de lidar. Eu não sou uma pessoa que tenho paciência. Eu sou uma pessoa de pavio curto. Eu sou uma pessoa muito estourada. Então eu vou fingir que tá tudo bem, eu vou fingir que eu sou isso aqui e aí as pessoas vão gostar de mim. Só que chega um momento que você não dá conta de usar essa máscara. Chega um momento que você se cansa, que você não tem mais argumentos que sustente aquilo ali. E aí a sua máscara cai. Aí as pessoas realmente vão descobrir quem você é. Às vezes as pessoas fingem ser o que não é, não porque elas são de má índole, não porque elas não, fulano não presta, fulano mentiu pra mim, não. Às vezes é um escudo que ela cria, às vezes é uma defesa que ela cria, porque ela não se aceita do jeito que ela não quer olhar pra dor, então ela cria esse personagem, ela cria essa máscara, ela usa essa máscara para que ela possa ser aceita, né? Passa pelo medo da rejeição. Eu tenho que ficar no relacionamento porque eu não consigo me virar sozinha. É outra crença que a gente carrega. Então, pessoas que, principalmente em relações abusivas, né, mulheres que têm vários filhos, relações abusivas, às vezes a mulher não tem coragem de sair, às vezes por vergonha, às vezes por medo de ficar sozinha. Se eu sair, você cansa de ouvir isso, né? Se eu te largar, ninguém mais te quer. Se a gente terminar, você vai ficar sozinha, porque ninguém te quer, ninguém te suporta. Aí você ouve isso daquela pessoa e você toma aquilo como verdade. Você já tá tão mal, você já tá tão depressiva, que você carrega isso como verdade. Então você se submete àquilo ali, a continuar naquela vida, a continuar naquele sofrimento, a continuar naquela dor, porque você acha que você não vai conseguir ser feliz sozinha. Aí você vai se submeter a tudo aquilo ali, porque você não acredita que você é capaz de fazer diferente, que você tem um valor inestimável, que você é aquilo que Deus determinou que você pode ser. Deus prometeu que você seria o melhor, que se você quiser, você pode comer o melhor dessa terra. Você pode ser a melhor pessoa, a sua melhor versão. Mas aí, por ouvir coisas negativas, você toma aquilo para si, né? A Mary está comentando aqui, verdade, eu usava esse rótulo de ignorante muito mais. Sim, às vezes a gente ouviu isso lá atrás, ouviu isso na nossa infância, ouviu isso na escola, e a gente não tinha maturidade para entender que isso não tem a ver com o que eu sou, tem a ver com o que as pessoas têm, cada um tem a ver com o valor dele. E as pessoas nos rotulam, e a gente acaba tomando isso para si. E a gente acaba se tornando aquilo, porque a gente toma aquilo como verdade. Se todo mundo está falando que eu sou, então eu sou. Aí você começa a ser aquilo que as pessoas te rotularam.
Aí você abre mão da sua essência, você abre mão de quem você é, de verdade, porque você fala, pois se eu não for assim, as pessoas não vão gostar de mim. Muitas das vezes isso acontece, né? Eu não posso ser feliz até que a relação seja diferente, até que essa carreira minha profissional seja diferente. Então eu não vou ser feliz enquanto isso não acontecer. Aí a gente vai projetando a nossa felicidade para ser conquistada no futuro. Isso tem que acontecer para que eu seja feliz. Eu só vou ser feliz se eu conquistar muito sucesso. Eu só vou ser feliz se eu encontrar o homem perfeito. Eu só vou ser feliz quando eu ganhar dinheiro. Eu só vou ser feliz quando eu atingir a fama. Então a pessoa, muitas das vezes, ela condiciona, ela lança para o futuro uma coisa que está fora do controle dela, que ela não sabe nem se ela vai chegar nesse futuro, ela não sabe nem se isso vai acontecer de verdade, mas ela determina, eu só vou ser feliz quando determinada coisa acontecer, quando eu realizar meu sonho. E o presente, o hoje, vai passando desapercebido. Ei, pastor Danilo, seja bem-vindo, Deivinho também, sejam todos bem-vindos, tá bom? Bom ter vocês por aqui, tá? E muitas das vezes essa crença também passa pelo merecimento, né? A crença do merecimento. Eu não mereço ser amada. Às vezes isso vem de relações lá atrás dos seus pais. Sua mãe não foi amada, sua avó não foi amada, sua avó foi abandonada por aquele noivo, por aquele marido, e a sua mãe sempre falou pra você, e você vai acreditando que aquilo ali é verdade. E você acha que você não merece. Aí você estabelece uma relação de lealdade com essa mãe. Por quê? Porque se ela não foi feliz, eu também não consigo ser feliz. Às vezes isso acha de forma inconsciente. Aí você só atrai relacionamentos que vão te fazer sofrer porque você acha que você não merece ser feliz. Então, o medo de perder, muitas das vezes, faz com que a gente atraia coisas negativas. Ele nos cega diante das oportunidades que Deus nos dá. Então, eu tô tão cego, tô tão focado naquilo ali, nessa possibilidade de perder aquilo ali, que às vezes eu deixo de olhar a oportunidade. Que é aquilo que falamos no início. Para uns, o medo é incentivo. Para uns, o medo é motivação. E para outros, o medo paralisa. Como que você encara esse medo que você carrega? Como que você encara? Então, eu não confio muito em mim para conseguir outro namorado se eu perder esse. Às vezes, você tá numa relação, né? Você que ainda não é casado, você tá num namoro e você já sofreu tanto nos outros namoros, todos deram errado, que você olha assim e fala assim, não, e se eu perder esse, eu não vou conseguir arrumar outro. Aí você se submete, você força uma relação pelo medo de não conseguir alguma coisa melhor. Né, gente, até usa a expressão, se eu largar esse, eu não vou conseguir outro melhor. Se eu me divorciar desse homem, por mais que ele venha me bater, por mais que ele venha me agredir psicologicamente, mas onde que eu vou arrumar outro homem que me dá casa? Onde que eu vou arrumar outro homem que paga as minhas contas? Aonde que eu vou arrumar outro que faz isso, que faz aquilo? Então você, nesse medo de não conseguir algo melhor, você paralisa naquela situação. Isso já aconteceu com você? Em relação ao seu trabalho, em relação à sua vida amorosa? Isso já aconteceu? Comente aí. Deixa eu conhecer um pouquinho mais de você. Então, quando a gente fala de relacionamentos, muitas das vezes a gente tem aquele sonho da perfeição. A gente às vezes tem um péssimo hábito de romantizar nossas relações, né? A gente vê isso muito nos filmes. Nos filmes tudo dá certo. Ei, Marta, seja bem-vinda, minha querida. Nos filmes tudo dá certo. Então a gente coloca na cabeça que, nossa, o meu relacionamento tem que ser perfeito. Tem que ser incrível, tem que ser maravilhoso. E a gente cria na nossa cabeça um tipo de relacionamento perfeito. E a gente cria na nossa cabeça um tipo de pessoa ideal, um tipo de pessoa perfeita. Que na nossa cabeça aquilo já vem perfeito.
Essa que é o X da questão. Na nossa cabeça, a pessoa ela já tem que vir perfeita, ela já tem que vir pronta, como se fosse uma fórmula de remédio, já tem que vir pronto. Eu vou chegar aqui, eu vou tomar o remédio e ele vai me curar de todos os meus traumas, de todas as minhas dores. Então, há aquelas pessoas que fazem isso. Então, se a pessoa vem perfeita, eu não vou precisar conversar, eu não vou precisar dialogar, eu não vou precisar fazer nada, porque ela já está perfeita. Eu também não preciso mudar, porque no meu sonho de relação perfeita, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, porque ele é perfeito, eu sou perfeita, vai ser tudo perfeito. Só que aí, quando chega na vida real, que aqueles seus pensamentos, aqueles seus projetos mentais aí caem na vida real, às vezes a gente cai ali na realidade de entender que aquilo não é perfeito. Aquilo não era como você pensava. E aí, uma relação que poderia ser maravilhosa, que poderia ser produtiva, que poderia ser feliz, você não tem maturidade para entender que aquilo ali precisa passar por ajustes, precisa passar por conversas, precisa passar por entendimentos, por conhecimentos. E aí a gente não quer conversar, porque a gente já idealizou tudo na cabeça da gente. E muitas das vezes deixamos de ser 100% sinceros naquilo que a gente pensa, deixamos de abrir o coração, deixamos de, por acreditar no príncipe encantado, no príncipe dos contos de fadas, a gente deixa de vivenciar muitas experiências. Porque quando chega na vida real, quando a gente encara o outro de frente, a gente percebe a realidade nua e crua. A gente, às vezes, tem dificuldade para assumir e para amenizar os problemas, porque a gente olha e fala assim, nossa, ele é um ser humano assim como eu, ele erra assim como eu, ele tem um montão de defeito, e agora? O que eu faço? Só que aí, por falta de maturidade, por falta de ter olhado para você mesma por muito tempo, talvez você nunca fez esse movimento de olhar para você mesmo e saber, aí você se nega a enxergar que aquilo ali precisa ser resolvido. Aí você vai adiando uma resolução de um problema, vai adiando, aí vai surgindo outros, que vão surgindo outros, e aquela relação que tinha tudo para dar certo, ela simplesmente desmorona. Porque você não tem coragem de olhar olho no olho, olhar no olho do outro e ter aquela conversa franca, ter aquela conversa sincera. Por mais difícil que seja. Principalmente se você veio de outras relações que já deram errado, outras relações fracassadas. Às vezes você tem dificuldade de acreditar que isso verdadeiramente pode dar certo. Às vezes no seu inconsciente você olha assim, nossa, é mais uma vez eu estou tentando. Como tudo dá errado na minha vida, eu acredito que isso também vai dar errado. Aí você vai deixando levar. Deixa eu levar, vão levando, vamos ver até onde vai. Vão levando isso aí, vamos ver até onde vai. E se até onde vai, muitas das vezes vai ao fracasso. Aí é mais uma relação que deu errado. É mais uma decepção. Por quê? Porque você não tem a coragem de olhar para a vida do jeito que ela é. De encarar a realidade. De encarar que ele não virá perfeito. Ele vai vir com um pacotinho de defeitos, mas também tem aquele outro pacotinho de qualidades. E na hora de abrir os pacotes, se você tem maturidade, você não vai ter surpresas. Porque você vai saber lidar com aquelas coisas que surgem. Você vai saber lidar com aqueles problemas. E muitas das vezes, quando a gente não está pronto para olhar para isso, às vezes você fica no dilema. Para quem está namorando, Você se encontra no dilema. E aí? Eu fico ou não fico com essa pessoa? Mesmo ela tendo todas as fraquezas, mesmo ela tendo esses defeitos, eu posso entrar em acordo? Será que a gente consegue conciliar tudo isso e para que a gente seja feliz?
Muitas das vezes são questões que no namoro a gente precisa observar, ou que no namoro a gente não tem maturidade para perceber essas coisas. E será que vale a pena entrar nisso ou não vale? Mas entrou. E agora? Podemos entrar num acordo para que a gente continue, para que a gente seja feliz? Que sem que eu tenha que abrir mão de quem eu sou, sem que você tenha que abrir mão de quem você é, mas que nós dois juntos possamos olhar na mesma direção, possamos ter o mesmo propósito. E aí? Porque um relacionamento feliz, ele começa quando o marido e a esposa, eles decidem lutar não um com o outro, mas lutar um pelo outro. Muitos casais, eles entram numa relação e fazem dela uma competição. Muitos casais não deram certo porque viveram uma competição. Um quer ser melhor do que o outro. Só que o amor, ele não é um jogo. O amor, ele é a parceria. Só que casais, muitas das vezes, eles entram numa disputa de inteligência, de quem ganha mais dinheiro, de quem tem a melhor posição social, de quem tem o melhor cargo, de quem tem mais sucesso na vida profissional. Aí começa uma disputa, às vezes inconsciente e às vezes consciente mesmo. Eu quero provar para ela que eu sou melhor. Porque ele fala que eu não sou capaz, ela fala que eu não sou capaz, eu vou provar para ele que eu consigo. Aí vocês começam a estabelecer uma disputa. E nessa disputa tem que haver um vencedor. Se há disputa, tem que haver um vencedor. Aí fazem do casamento um jogo. Que aquele que perde tá fora. Que aquele que perde tem que se render à minha vitória. Aí é a hora que começa a surgir aquelas brigas. A hora que começa a surgir os desentendimentos, é a hora que começa a ter o arranca-rabo ali e que as pessoas passam a não se entender mais. Porque aquele que perdeu naquela disputa, ele não vai querer ficar para trás. É claro que não. Eu perdi essa, então vamos criar uma outra disputa, vamos criar uma outra situação, porque da próxima eu vou ganhar. Ninguém quer ser perdedor. Então, se você olha o seu relacionamento como uma disputa, você pode ter certeza que vai virar uma disputa. E uma hora ou outra, o prêmio vai ser o fim da sua relação. Então, muitas das vezes, essa disputa, às vezes inconsciente ou às vezes não, ela vem muitas das vezes pelo complexo de inferioridade. Como assim? Eu não sou inferior, eu não tenho complexo, sou uma pessoa maravilhosa, eu não carrego nenhum tipo de complexo dentro de mim. E a gente não aceita. Então, por exemplo, um casal que... Um exemplo desse complexo, né? Um casal que, por exemplo, o marido, ele... Até um caso que eu li, né? O marido, ele veio de uma família humilde e que os pais eram nordestinos. Vamos dar um exemplo, né? Nada contra os nordestinos, pelo amor de Deus, gente, é só um exemplo. Os pais vieram do Nordeste, foram para a cidade grande para conseguir ali uma melhor condição de vida, e aquela criança cresceu e se tornou um homem. Mas teve que passar todas aquelas dificuldades, teve que passar fome, teve que passar privações, teve que passar tudo aquilo. Mas graças a Deus ele se tornou um homem, ele se formou, ele tem um bom emprego, ele tem um bom salário. E hoje ele está com a vida estabilizada. Só que ele tem todas aquelas vivências de dificuldades, vivências de lutas, vivências de que na cabeça dele ele precisa ser validado por alguma coisa, ele precisa se sentir bem superior para que ele se sinta bem. Aí esse homem vai lá e se casa com uma mulher que tem uma vida de classe média, uma vida que nunca passou privações, que nunca passou dificuldade. Então essa mulher sempre teve tudo do bom, sempre teve tudo do melhor. E só que hoje, você olhando financeiramente, os dois estão numa situação de igualdade. Só que ela nunca passou privação, ela nunca passou dificuldade, e o homem já. Aí o que acontece? Ali vai se estabelecer uma relação de casal. Aí eles vão se casar. Só que
ali pode ser que inconscientemente comece a haver uma disputa. Financeiramente os dois estão jogando de igual para igual, né? Vamos falando se for uma disputa, no exemplo. Eles estão jogando de igual para igual. Só que dentro daquele homem há um sentimento de autoafirmação. Ele desenvolve um sentimento de autoafirmação. Então, através dessa tentativa de autoafirmação, ele encontra uma forma de reduzir essa mulher a algo que ele considerava. Ele se considera superior a ela, mesmo estando no lugar de igualdade. Então, o que ele vai fazer? No meio daquela relação, ele vai encontrar um defeito dela, ele vai encontrar um erro dela. Ela tem, às vezes, dificuldade na escrita, às vezes escreve uma palavra errada, ou às vezes ela tem dificuldade em alguma coisa. Então, ele vai usar essa dificuldade daquela mulher, vai trazer à tona, sempre que ele precisar se autoafirmar, ele vai trazer à tona esse defeito para que ele se sinta superior, para que ele se afirme. Não, eu sou maior do que você porque eu não erro nisso. Eu sou maior do que você porque eu não tenho esse defeito, eu não faço isso que você faz. Então ali instala-se uma disputa entre esse casal. Só que isso vai muito além do consciente. Isso vem lá da psique daquele homem, isso vem lá dos traumas de infância daquele homem. Mas é um casal que se ama. É um casal que tem tudo para dar certo. Um casal que está com a vida financeira totalmente resolvida. Um casal que já conquistou muitos sonhos juntos. Mas que lá no inconsciente esse homem sempre precisa diminuir um pouquinho essa mulher para que ele se sinta bem. Só que o que acontece? Muitas das vezes ele não consegue enxergar que ele precisa, ele carrega esse complexo de inferioridade, que ele precisa trabalhar essa questão para que esse casal possa voltar àquela condição normal, que ele possa voltar ao objetivo central, que é o amor, que é compartilhar, que é o crescimento dos dois juntos. Aí o que acontece? Quando se toma consciência de que existe esse complexo, existe essa situação que precisa ser tratada, que precisa ser curada, que precisa ser moldada, aí, por exemplo, numa terapia, a gente consegue detectar aonde é que está essa falha, aonde é que está esse complexo, de onde é que veio, por que age dessa forma, de onde vem a origem disso daí, entende? Então, numa terapia, a possibilidade da gente trabalhar essas questões negativas, ressignificar esse complexo, para que aquela relação maravilhosa, ela não vire uma disputa, para que não se quebre os acordos. Então, é importante identificar essas questões. É importante, por exemplo, um outro caso, a mulher ganha mais do que o homem. Exemplo. E às vezes esse homem se sente inferior, porque ele acha que se a mulher ganha mais do que ele, ela vai querer mandar em todo mundo, ela vai jogar as coisas na cara dele, ela vai se exaltar. Ela vai se exaltar, ela vai humilhar, ela vai querer pisar em mim porque ela ganha mais do que eu. E como a gente resolve isso? Qual é a solução para isso? Porque isso é a motivação errada, isso é o pensamento negativo. Mas se há uma relação saudável, se não há um trauma, se não há um complexo regendo isso daí, quando um ganha mais do que o outro, qual seria o pensamento sadio disso daí? É comemorar a soma dos dois. É comemorar o ganho dos dois. E não o ganho individual. Eu ganho mais do que você, então eu posso falar, você abaixa a cabeça porque você não pode comigo. Não, isso é negativo, isso é doentio. Mas o saudável a gente vai comemorar. Não, eu estou estimulada, eu quero ganhar mais do que você, porque você também vai ficar estimulado, você também vai querer ganhar mais. E quanto mais a gente ganhar, mais a gente vai alcançar nossos objetivos juntos. Essa é a forma saudável. Que esse um ganhar mais do que o outro seja um estímulo para que os dois possam conquistar mais coisas. Não um estímulo para disputa. Por quê? Por exemplo,
Se existe essa disputa entre vocês, qual seria uma saída bacana para isso daí? Qual seria uma saída mais saudável? Se há brigas por causa de quem paga mais conta, quem assume isso dentro de casa, quem assume essa conta, quem assume outra. Ah, eu pago mais do que você, então fica quieto que você não tem moral para falar comigo. Tá, e daí que se um ganha mais do que o outro? E daí? Qual seria uma saída bacana para isso? Vocês ganham salários diferentes? Vocês ganham valores diferentes? Bacana. Vamos abrir uma conta. A gente deposita os nossos salários nessa conta. Nós pagamos as nossas contas. Nós suprimos as necessidades da nossa casa. Só que também vamos estipular que nós vamos ter um valor mensal para que a gente possa gastar com nossos usos pessoais. Ah, vamos determinar que, sei lá, nossa renda mensal é 5.000. A mulher ganha 3, ou o homem ganha 3, e o outro ganha 2. Tá, e daí que um ganha mais do que o outro? Vamos fazer o seguinte, vamos depositar, vamos juntar os 3 e os 2, vamos fazer 5? Aí juntou, fez 5. Dos 5, as despesas custam 2.500. Vamos colocar 2.500. Sobrou metade do salário. Vamos estipular que todo mês eu vou usar... A gente vai tirar a mesma porcentagem para os nossos gastos. A mulher gosta de fazer um cabelo, fazer uma unha, comprar uma roupa. O cara também gosta de comprar ali seu passarinho, né? Nossa, gente, vocês são de passarinho, só Jesus, né? Então, vamos estipular. Nosso gasto mensal vai ser assim, não, todo mês a gente vai tirar 500 reais para mim e 500 reais para você, para os nossos gastos pessoais. Vocês se uniram por uma boa causa. Então, 500 para um, 500 para outro, vai sobrar o quê? 1.500 na conta. Vamos juntar esse dinheiro para a gente fazer uma viagem? Vamos juntar um dinheiro para a gente comprar uma casa nova? Vamos juntar esses 1.500, vamos fazer uma reserva? Entende que os acordos levam o casal para o mesmo lugar? Troca e disputa pelos acordos. Isso dá ideia de parceria, isso dá ideia de... Não é controle, é parceria. Na relação amorosa, na relação do casal, não existe controle na relação saudável. Existe parceria. Ah, não, esse mês teve um gasto extra, não sei o quê, pô, sobrou só 500 reais na conta. Vamos fazer o seguinte, você tira 100 pro seu gasto, eu tiro 100. Ah, e vamos guardar os outros 400 pro nosso sonho? Então, troque a disputa pela parceria, porque com certeza vocês vão chegar muito mais longe. Marilda, seja bem-vinda. Saulo, bom ter você por aqui, tá bom, Saulo? Alane também, seja bem-vindo, tá? Vocês que chegaram agora. Então, troca as disputas pela parceria, sabe? E queria te dar algumas dicas para você não ter esse medo de perder, para você trocar esse medo de perder pelos ganhos. Troque as perdas pelos ganhos, é possível. Você não precisa ter medo de perder o outro. Se há uma parceria dentro do casal, não tem medo de perda. Se você estabelece uma relação saudável, não precisa ter medo de perder um ao outro. Porque na parceria os dois se encontram. Na parceria os dois se entendem. Nessa parceria os dois olham para a mesma direção. E se os dois estão caminhando juntos, o que pode dar errado? Quem pode separar um casal que é parceiro? O que pode separar um casal que é parceiro um do outro? Nada pode separar. Pelo contrário, existe uma tendência a crescer ainda mais, a conquistar ainda mais, conquistar sonhos, conquistar objetivos, esse amor crescer. Então, eu queria te dar algumas dicas para você estabelecer uma relação mais saudável, para você melhorar a sua relação se ela já está boa. Então eu queria te dar uma dica: mantenha uma relação aberta na sua relação. Mantenha uma comunicação aberta. Não é relação, né? É comunicação. Mantenha a comunicação aberta entre vocês dois. Seja o mais sincero possível. Dá o braço a torcer. A gente cria muita resistência. Muita resistência.
Eu não vou fazer isso porque ele não merece. Eu não vou falar aquilo porque ele não merece, ela não merece. Se eu falar que eu amo, ela vai achar que ela pode fazer o que ela quiser. Se eu fazer isso, vai acontecer aquilo. Aí você vai limitando aquela relação, vai colocando limites dentro daquela relação e você vai se privando de criar uma afinidade ainda mais, uma intimidade ainda maior entre o casal. Por quê? Porque você não está sendo sincero nem com você mesmo e nem com a outra pessoa. Mas vai criando-se barreiras. E essas barreiras vão se fortalecendo, e elas vão se fortalecendo, e isso vai afastando o casal. Então aquilo que você tinha mais medo pode ser que um dia aconteça. Resolva esses problemas quando eles aparecem. Não acumule esses problemas. Surgiu um probleminha aqui, vai lá e resolva. Se você já tem um monte de problemas acumulados no seu casamento, se você já tem um montão de coisa acumulado, cria um momento para você começar a resolver as prioridades. O que eu preciso resolver primeiro? Tem tanta coisa que está errada na minha relação. O que a gente precisa fazer primeiro? Não acumule. Não acumule mais. Mas comece a estabelecer o que pode ser resolvido primeiro. O que a gente precisa fazer de emergência, urgente, para a gente poder voltar a se entender, para a gente voltar a se conhecer, estar mais tempo juntos. Ouça a si mesmo. Diz que mulher tem aquela intuição, né? A mulher sábia, ela tem a voz do Espírito Santo. A mulher sábia, ela tem a orientação do Espírito Santo, que vai mostrando aquilo que ela deve fazer. Então esse ouvir a si mesmo é ouvir aquela voz de Deus que fala com você, se você é uma mulher sábia. Muito se fala sobre hoje, né, com esse feminismo, com essa questão de relações abusivas, muito se fala contra a mulher que edifica o lar. Mas a mulher sábia, ela edifica sim. A mulher sábia, ela tem a tal da intuição que muita gente fala. Mas essa intuição, ela se chama voz de Deus, que te mostra o que você tem que fazer, que te fala o que você precisa fazer. E quando você tem a orientação do Espírito Santo, você consegue fazer as coisas certas, você consegue achar o momento certo, você consegue enxergar. Então avalie o seu estado emocional sempre, de tempos em tempos. Se preciso, faça um processo de coaching. Faça uma lista de desejos, faz uma lista de coisas. Se você já tem essa lista, volta lá, pega um caderno e começa a fazer listas. Lista de coisas que eu preciso mudar, listas de coisas que precisam melhorar no meu casamento. As listas são fundamentais. Faça lista de compra no supermercado para você não gastar demais. As listinhas da vida, elas são um santo remédio para as nossas necessidades de transformação. Porque através dessas listas a gente consegue visualizar. Então, quando você visualiza, você toma consciência daquilo que precisa ser transformado. Então, sempre que possível, consulte essa lista, guarde essa lista. Sempre que possível, você conseguiu trabalhar um item daquela lista, vai lá e dá ok, melhorei, ok, passa para o próximo tópico. Esteja sempre voltando nessa lista, sempre consultando o que precisa ser transformado, a superação que você já teve, aquilo que você já conseguiu mudar. Volte lá e conte, relate. Não, olha, eu precisava mudar isso, mas agora eu já mudei. E tá assim, assim, assim. Sabe aquele negócio do diário? Você já teve diário quando você era criança, adolescente? Você escrevia ali? Diário era um negócio tão secreto, né? A gente tinha maior medo da mãe da gente pegar o nosso diário. Tinha maior medo de alguma amiga, sabe, rival, pegar o nosso diário. Você já passou por isso? Lá na escola, principalmente? Era legal, né? Então a gente tinha o hábito de escrever as coisas, de contar as coisas pro papel, passar pro papel. E essas coisas faziam tão bem pra gente, só que a gente se torna um adulto, a gente esquece das coisas boas, das coisas que faz bem pra gente. Então, existem muitos casais
Uma quarta dica que eu quero dar para você. A primeira é que mantenha a comunicação aberta. Segunda, resolva os problemas assim que eles aparecerem. Ouça a si mesmo, ouça a voz de Deus falando com você. A quarta, a separação não afasta. Existem muitos casais que quando brigam, cada um vai dormir num quarto. Que quando briga, uma vai para casa da mãe, o outro vai para casa do pai. E eles se afastam. A separação não vai resolver os problemas de vocês. Aí se separam, ficam uns dias longe, sente saudade e volta. Mas volta e não resolveu os problemas. Volta porque sentiu saudade, não volta porque só quer estar junto. Não volta porque cada um reconheceu a sua parte no erro e cada um quer conversar para consertar aquilo ali, para que não aconteça de novo. Então, muitas das vezes, a separação, ela separa mesmo, ela distancia o casal mesmo. Então, não se afaste. Às vezes a mulher ela faz greve de sexo porque ela está brigada com o marido. Não dê brecha, sabe? Porque muitas das vezes nessa separação o diabo pode lançar uma seta. E essa seta ela pode atingir. E aí verdadeiramente o casal se separa. E número 5, discuta o futuro do seu relacionamento. Como vocês dois querem estar daqui a um ano? Como vocês estão hoje? E como vocês querem estar daqui a um ano? Escuta, façam planos para vocês dois, façam planos para os filhos, façam planos juntos. Porque com certeza você não vai precisar perder. Relacionamento que tem parceria não tem medo de perda. Relacionamento que tem parceria, você não perde a motivação de estar junto. Você não perde a motivação de querer estar perto. Você não precisa se afastar para poder sentir saudade. Você não precisa se afastar para poder resolver. Afastamento não resolve problema. Afastamento cria-se mais problemas. Problemas se resolvem com diálogo. Problemas se resolvem com conversas. Problemas se resolvem com cada um assumindo o seu papel naquele erro. Assumindo o seu papel de cada um fazer a sua parte para que aquele erro não aconteça de novo. Então essas são as 5 dicas que eu queria deixar para você. Mantenha sua comunicação aberta com o seu cônjuge, com o seu namorado, na sua relação. Resolva os problemas sempre que eles aparecerem. Ouça a si mesmo. Busque orientação de Deus. Busque se fortalecer. Busque se conhecer. Separação não afasta. E por último, discuta o futuro do seu relacionamento. Façam planos juntos. Porque se você faz parceria, com certeza ninguém vai poder combater vocês. Ninguém vai poder entrar no meio da relação de vocês. Ninguém vai atrapalhar. Casal que é parceiro, casal que ora junto, casal que está junto, ninguém atrapalha. O diabo pode até lançar flechas, mas elas não os alcançam, porque eles estão juntos, eles estão olhando para o mesmo lugar. Parceria é isso. E aí você não precisa ter medo de perder, porque quando há parceria, não há ameaça, não há motivo de ir embora. A parceria nos permite a seguir junto. Então, relacionamento é uma parceria que os dois vão fazer dar certo. É os dois. Mas se o seu relacionamento está passando por alguma crise, passando por alguma dificuldade e que a outra parte não consegue enxergar, comece você o início da mudança. Comece você a traçar o caminho da mudança. Tem que partir de um. O que você não pode é passar a vida inteira carregando sozinho essa relação, amando por dois. Mas, se você que tomou a consciência agora, hoje, nessa live, que há coisas que precisam ser trabalhadas, comece a caminhar você. Estende a mão para que o outro caminhe junto. Abra
o seu coração para que se estabeleça essa parceria. Abra mão da sua razão, muitas das vezes, abra mão do seu julgamento. Muitas das vezes é preciso abrir mão da razão, muitas das vezes é preciso renunciar a algumas coisas, em nome de um bem maior, que é a felicidade da sua família. Então vale a pena, tá bom, gente? Olha só, amanhã nós estaremos aqui de volta, se Deus quiser, tá bom? Compartilha essa live, te aguardo para estarmos juntos aqui amanhã, tá bom? Que Deus abençoe a sua tarde. Tá com dificuldade? Manda uma mensagem para mim, mande um WhatsApp para mim, vamos fazer junto. Vamos fazer um processo de coach juntos. Vamos descobrir o que está atrapalhando essa relação. Vamos fazer um caminho da transformação juntos. Eu estou aqui para te ajudar nesse processo, tá bom? Então, gente, boa tarde. Fique com Deus. Te espero amanhã. Convide mais alguém para estar aqui com a gente amanhã, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau, gente.